Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e eu estou aqui para falar de Copas do Mundo, histórias de futebol e de história de todos os clubes de futebol do Brasil e os principais do mundo. Então pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber todos os nossos vídeos. Nós vamos colocar a história das 21 Copas do Mundo para você saber todos os detalhes. Depois vamos começar a trazer os detalhes dessa Copa e como vocês sabem, esse ano é ano de Copa do Mundo. Então nós vamos preparar um material muito bom para vocês. À primeira vista nós vamos nos dedicar à Copa do Mundo, depois nós vamos começar a passar as histórias dos clubes de futebol, Olimpíadas, Copas do Mundo de futebol feminino também. Nós vamos trazer tudo para você que gosta de futebol e de informações. E como aqui o tema, pessoal, é Copa do Mundo, dizendo para vocês que nós temos aí no nosso canal a Copa de 1930, que foi no Uruguai, 34 na Itália, 38 na França. Nós temos todos os detalhes, dá uma olhada aí no nosso canal que você vai se inteirando e nós vamos chegar lá até na última Copa, pessoal, a Copa de 2018, que foi lá na Rússia, que muitos de vocês já acompanharam, que é mais recente. Nós estamos trazendo dados de lá de trás, vamos começar desde a última para a primeira. Logo, logo nós estamos chegando aí. E essa Copa, pessoal, agora, vocês perceberam, né? 1938 na França, de repente foi 1950 no Brasil, mas a Copa não é de 4 em 4 anos? O que aconteceu, pessoal? Segunda Guerra Mundial. Vocês perceberam ali na Copa de 34, principalmente na de 38, que o fascismo, o nazismo estava tomando conta da Europa. Então aí estourou. Vocês viram que no último vídeo sobre a Copa de 38, a Alemanha havia anexado a Áustria, então já começou ali os problemas. Com a guerra, pessoal, as Copas de 42 e 46 não foram realizadas, então vai logo para 1950 no Brasil. E nós vamos estar contando para vocês, se não tivesse tido a guerra, pessoal, em 1942 a Alemanha queria sediar e o Brasil também, a Argentina já tinha ali, o Brasil já tinha até feito uma proposta. Depois que acabou a guerra em 1945, em 46 o Jules Rimet já começou a articular, mexer para fazer a Copa, seria em 1949. Aí o Brasil, em 1946, mandou uma proposta de novo, mas queria sediar em 50, porque você sabe, tinha que preparar estádios, né? Eles não exigiram muito também, e logo eles aceitaram o Brasil. Por quê? Porque a Europa, pessoal, estava arrasada, estava em ruína pelas guerras, então eles tinham que reconstruir muitos países estavam se reconstruindo. E outra coisa, a Copa do Mundo é uma comemoração e eles não tinham motivo ainda para comemorar nada lá na Europa, então ficou fácil para o Brasil ganhar, né? Fez a proposta, ele bem dizer estava sozinho nessa, ganhou, e ele que sediou o Sul-Americano de 49 também vai sediar a Copa do Mundo de 1950. E a Copa de 1950, que o troféu passa a se chamar Jules Rimet, que foi uma homenagem a ele, que está todo esse tempo, né, que criou as Copas do Mundo e ficou todo esse tempo à frente. Foram 16 equipes que classificaram para a Copa do Mundo. São 8 europeias, 7 americanas e uma asiática. Itália, Sérvia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Escócia, Turquia. Pela Europa, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, México, e pela Ásia, a Índia. E nessa época quem comandava o Brasil era o presidente Eurico Gaspar Dutra, que ele teve até presente no estádio no jogo de inauguração. Nós vamos estar passando para vocês aqui quais foram os estádios que receberam a Copa do Mundo. Então o Maracanã, no Rio de Janeiro, era um estádio para 200 mil pessoas. Ele foi construído para isso, era o estádio de maior capacidade, né, em número de pessoas. Inclusive na final está marcando 174 mil, por aí, pessoas pagantes, mas tinham mais de 200 mil pessoas no Maracanã. O outro estádio foi o Independência, em Belo Horizonte, que era para 30 mil pessoas. O Independência, que hoje é o estádio do América Mineiro. Em Curitiba, né, que foi outra capital, foi o Vila Capanema, que tinha capacidade para 10 mil pessoas. Em Porto Alegre, os Eucaliptos, né, 20 mil pessoas, é onde o Inter recebia os jogos. A Ilha do Retiro, em Recife, para 20 mil pessoas. E o Pacaembu, em São Paulo, que eles reformaram para 60 mil pessoas, né? E foi até nessa época aí, pessoal, que a França desistiu. Por quê? Porque ela teria que andar 3.779 quilômetros, porque o primeiro jogo seria em Porto Alegre, o segundo em Recife. Por que Recife foi uma sede? Porque naquela época só tinha 3 cidades no Brasil que tinha mais de 500 mil de habitantes, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Então o Recife ficou como se fosse um representante do Nordeste. Aí a França viu que tinha que andar tudo isso, analisou,
era muito cansaço, fora a viagem de navio, eles desistiram da Copa. E a Copa de 1950 também tem um dado diferente. Foi a primeira Copa do Mundo que havia número nas camisetas dos jogadores. Isso aí facilitava muito, porque nessa época já começava as transmissões de rádio, de TV, mais, né, muito mais que antes, né, porque era 38 que começou aqui para o Brasil, né, uma transmissão de fora, lembra que a gente falou na Copa de 38. Para a Copa de 1950, pessoal, nós vamos estar falando agora aqui um pouco da preparação do Brasil, porque o Brasil sempre teve problemas, né? Desde 1930, primeiro era a briga entre paulistas e carioca. Depois, em 1934, teve a briga dos profissionais e dos amadores. Depois, na Copa 38, dos azul contra o branco, que eram duas equipes, quer dizer, sempre teve a política ali. E agora não foi diferente, viu, pessoal? Nessa preparação tinha muita rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aí sempre atrapalhou um pouco os técnicos, né, que agora era o Flávio Costa, que era o técnico do Brasil. Sofria pressão, como a Ademar Pimenta também sofreu, e a gente vai estar falando sobre isso também com vocês. O Brasil, pessoal, começou a preparação, logo que terminou a Copa de 38, ele fez vários amistosos contra a Argentina, mas levou pau, virou freguês de carteirinha da Argentina. Depois, em 1900, isso foi logo que acabou a Copa de 38. Em 42, teve a Copa América, perdeu de novo para a Argentina e até para o Uruguai. Em 1945 e 46, perderam também para a Argentina. Teve um jogo lá que o Brasil perdeu na bola e no braço também, e aí criou uma rivalidade entre o Brasil e a Argentina. E esse foi um dos motivos que a Argentina boicotou a Copa aqui no Brasil, né? A Argentina que já vinha boicotado outra Copa do Mundo, quer dizer, eles estavam ali sempre, né, criando uns atritos ali em relação a isso com o futebol brasileiro, é uma rivalidade muito grande. Como a gente falou anteriormente, havia uma briga muito grande ali entre Rio e São Paulo, um bairrismo, né? Então, o pessoal de São Paulo, eles queriam o Bauer, Rui e Noronha, que era um trio do São Paulo muito bom de bola. E o pessoal do Rio queria o Eli, o Danilo Alvim e o Bigode, para formar o meio de campo. E o Flávio Costa sofreu toda essa pressão aí, mas no fim ele foi levando, ajeitando, e o Brasil até que parece que foi um pouco mais preparado, porque o Flávio Costa, ele fez uma coisa que para a época foi uma loucura. Ele saiu daqui, foi na Europa ver como os outros times estavam jogando. Os outros técnicos não faziam isso, eles chegavam lá, eles não sabiam nem como as táticas que tinham, né? Então ele foi lá, ele viu as principais equipes, né? E ele já deu uma preparada melhor no Brasil. Vamos passar aqui agora para vocês a lista dos jogadores brasileiros que foram para a Copa de 1950. O Barbosa pelo Vasco, Castilho Fluminense, Augusto Vasco, Bigode Flamengo, Eli Vasco, Juvenal Flamengo, Nena Internacional, Nilton Santos Botafogo do Rio, famoso Nilton Santos, né? Bauer pelo São Paulo, Danilo pelo Vasco, Noronha pelo São Paulo, Rui pelo São Paulo, Zizinho pelo Bangu, Adãozinho pelo Inter, Ademir pelo Vasco, Alfredo pelo Vasco, Baltazar pelo Corinthians, Chico pelo Vasco, Friaça pelo São Paulo, Jair pelo Palmeiras, Maneca pelo Vasco e Rodrigues pelo Palmeiras. Agora nós vamos estar passando para vocês os grupos, né, a fase de grupos, os jogos que tiveram pelo grupo 1. O grupo 1 tinha o México, a Suíça, Iugoslávia e Brasil. Então vamos aos jogos. O dia 24 de junho, o Brasil ganhou de 4-0 do México. 25 de junho, a Iugoslávia ganhou da Suíça 3-0. 28 de junho, o Brasil empatou 2-2 com a Suíça. 28 de junho, Iugoslávia 4-1 no México. 1 de julho, Brasil 2, Iugoslávia 0. Esse jogo foi com o famoso, o jogador entrou, como o Maracanã tinha acabado de reformar, largaram um ferro pendurado lá, o jogador da Iugoslávia bateu a cabeça e ele ficou uns 10 minutos sendo atendido antes do jogo. A hora que ele entrou já estava 1-0 para o Brasil. Dia 2 de julho, a Suíça ganhou do México de 2-1. Nesse grupo, o Brasil classificou em primeiro lugar com 5 pontos, a Iugoslávia ficou com 4, Suíça 3, México 0. Vamos agora ao grupo 2, o grupo que tinha Estados Unidos, Chile, Inglaterra e Espanha. 25 de junho, Inglaterra 2, Chile 0. 25 de junho, Espanha 3, Estados Unidos 1. 29 de junho, Espanha 2, Chile 0. 29 de junho, Estados Unidos 1, Inglaterra 0. 2 de julho, Espanha 1, Inglaterra 0. 2 de julho, Chile 5, Estados Unidos 2. Neste grupo 2, classificou a Espanha em primeiro lugar para o quadrangular final. Vamos agora para o grupo 3. Tem Itália, Paraguai e Suécia que participaram. O primeiro jogo, 25 de junho, Suécia 3, Itália 2. 28 de junho, Suécia 2, Paraguai 2. 2 de julho, Itália 2, Paraguai 0.
Nesse grupo classificou a Suécia em primeiro lugar. Vamos ao grupo 4, com Bolívia e Uruguai. Com a desistência só ficou a Bolívia e o Uruguai, só teve um jogo, dia 2 de junho, o Uruguai ganhou de 8-0 da Bolívia. A Bolívia, pessoal, nem queria vir, né? Por questão financeira, aí o Brasil bancou, né? Como já tinha havido algumas desistências, o Brasil bancou todo o gasto da Bolívia durante a Copa do Mundo. Também não foi muito tempo, né? Porque já perderam na primeira. Agora vamos ao quadrangular final. Não teve uma partida decisiva. Coincidentemente, o Brasil e o Uruguai chegaram na última partida decidido ali, partida que decidiria. Então deu até certo nisso. No dia 9 de julho, o Brasil ganhou de 7-1 da Suécia. Para o passe em profundidade, demorou. Ademir para Jair, prepara-se Jair, tenta dar Ademir, a pelota bateu em Nordal, entra agora Ademir e atira, gol! Gol do Brasil, Ademir, quinto gol do Brasil, 5-0, vence a seleção brasileira. Atraiu o Bigode, passou por ele, foi derrubado na área, marcou o juiz falta, pênalti contra o Brasil. Atenção, prepara-se Anderson, atirou, gol! Gol da Suécia, Anderson de pênalti. O público não gostou da marcação de Misterales e está agora vaiando o juiz inglês. Gol do Brasil, Chico! Chico marcou o 7º gol do Brasil. Gol do Brasil, Chico! 7-1, vence o Brasil. Terminou a peleja. No dia 9 também, a Espanha empatou 2-2 com o Uruguai. No dia 13 de julho, o Brasil ganhou de 6-1 da Espanha. No dia 13 também, o Uruguai ganhou da Suécia de 3-2. No dia 16, a Suécia ganhou de 3-1 da Espanha e ficou o jogo final entre Brasil e Uruguai, que ficou conhecido como Maracanaço, né? Foi onde o Brasil ganhava de 1-0, perdeu o jogo dentro do Maracanã, o Uruguai se tornou campeão dentro do Brasil. Isso ficou durante muito tempo como o maior vexame da história do futebol brasileiro. Mas vocês vão ver aí nas Copas pra frente aí que teve coisa pior. Aí os mais novos vão saber o que aconteceu. E esse jogo da final, né? O Gija, que saiu como o melhor jogador da Copa, que ele fez o gol decisivo, mas teve um jogador muito importante, que perdendo de 1-0, o Obdúlio Varela gritava com os seus jogadores, vamos Uruguai, vamos Celeste que vai dar, e ele que foi o capitão, que ergueu o troféu, que recebeu da mão do Jules Rimet, né? Brasileiro para ataque com Ademir, servido na entrada da área, empurrada. 33 minutos pelo meu Onega. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950. E um fato interessante, pessoal, que aconteceu nesse jogo do Brasil-Uruguai foi que o Jules Rimet, ele estava assistindo o jogo pelas arquibancadas, e estava 1-1, empate, o Brasil era campeão, tudo, né? E ele foi descendo das arquibancadas e nem foi prestando atenção, passou por baixo, que ele ia passar por baixo de arquibancada para chegar até o gramado. Aí o Uruguai já fez o segundo gol, mas como estava no Brasil, não tinha torcida, o Uruguai não fez barulho, ficou um silêncio no campo. Aí a hora que ele chegou, ele falou, vou entregar o troféu aí pro jogador brasileiro, né? Porque você sabe, sempre tem essa média, né? Com os clubes da casa, tudo. A hora que ele chegou, ele só viu o jogador do Uruguai pulando e se abraçando. Aí ele conta num livro que ele tem, que ele escreveu, que ele deu uma disfarçada, pegou o Obdúlio Varela e entregou logo o troféu, né? O Jules Rimet, que pela primeira vez, na primeira Copa, que ele já passou a chamar Jules Rimet. Aí, pessoal, ele saiu de fininho. Então, pessoal, vocês viram que estava tudinho preparado pro Brasil ser o campeão, tudo, mas na hora não deu, e é aquilo, né? Ficou chato, né? O pessoal culpou muito o Barbosa sofreu demais, que era o goleiro, porque ele falhou. Inclusive ele conta numa história que ele vai embora de trem, na época era assim, e aí o pessoal xingou ele. Aí depois, uma época, quando trocou as traves também do Maracanã, que foram colocar de ferro, né, tal, eles deram para ele de presente as traves que era de madeira, aí ele ficou nervoso, disse que serviu para ele acender churrasqueira e fazer o churrasco dele. Então essa das histórias que tem na Copa, e a gente vai estar passando agora para vocês também outras histórias que aconteceu nessa Copa, né? Nessa Copa, pessoal, o Brasil fez as duas maiores goleadas até então, 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, que foram as maiores goleadas do Brasil em todas as Copas. O Gija, pessoal, que marcou esse gol fatídico aí, né? Ele, olha as coincidências, ele morreu aos 88 anos no dia 16 de julho de 2015, com 65 anos, foi o último jogador a morrer, né, dessa época aí. Com a não participação da França, da Bélgica e da Romênia, essas seleções haviam, junto com o Brasil, participado de todas as outras 3 Copas do Mundo. O que aconteceu? Só ficou o Brasil como o único que foi em todas as Copas, e isso em 1950, mas até hoje o Brasil é o único país que foi em todas as Copas do Mundo.
Outra coisa que marcou muito na Copa de 1950 foi a favorita Inglaterra perdeu para os Estados Unidos de 1-0. E os Estados Unidos era formado por alfaiate, pedreiro, eletricista. Era um time amador, fizeram um juntado, foi na Copa e ganhou, se tornando até hoje conhecido como a maior zebra das Copas. Outra curiosidade sobre o Gigia, pessoal, que ele marcou contra a Suécia com uma jogada pela direita, passando pelo lateral, do mesmo jeito, na final, coincidentemente, ele fez o mesmo gol, passando pelo bigode e chutando no mesmo canto. Quer dizer, pessoal, ele tem essa coincidência de ele já ter morrido nessa mesma data que ele fez o gol no Brasil, e tem mais essa coincidência na Copa também. E nesse jogo final, pessoal, teve cerca de 200 mil pessoas no campo. O número oficial é 173.850 pagantes, mas entrou muita gente, quer dizer, foi aquele dia que, segundo a imprensa, o povo tinha que ficar de lado, que foi um dos maiores públicos da história do futebol. O oficial de 173 mil só não foi maior do que a eliminatória da Copa de 1970, que o Brasil jogou com o Uruguai, e teve 183.341, que foi o maior público já oficial de um jogo de futebol. A Itália, pessoal, que mandou um time mais fraco para essa Copa, né, tentou defender o título, mas o que aconteceu? Tinha acontecido a tragédia de Superga. É um acidente aéreo em que o time do Torino, pessoal, inteiro morreu no acidente, então desfalcou muito a seleção italiana. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, compartilha ele pra gente.